Boa tarde, gente. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Essa planta aqui eu fiz a limpeza de raízes dela, mostrei aí no vídeo, né, todo o trabalho de limpeza, de afastamento aí das raízes. E hoje a gente vai estar fazendo o replantio, como ficou combinado aí com vocês. Esse vídeo, gente, tem aí, eu acho que tem uma semana que eu postei, tá? Então tá bem recente. Vou usar aqui, olha, essa bolinha de isopor para tá dando aí um suporte, né, para nossa planta. Como as raízes dela são raízes compridas e eu quero que ela fique bem em pé, então a princípio ela vai precisar aí de um suporte para não ficar virando. Aí eu vou colocar aqui essa bolinha para tá dando aí uma segurada. Pode você colocar outra coisa, né? Pode colocar... Tem gente que coloca uma pedra, né? Só que a pedra pode machucar a planta, né? Às vezes dá o vento, a planta balança e começar a ralar ali naquele lugar e acabar machucando aí a sua planta. Então o isopor é bem legal, porque até para você tirar depois, ele é mais fácil, você pode puxar, que ele não vai ralar a planta, porque é macio, né? Então, ó, gente, vou acomodando aqui as raízes. Poderia usar um vaso maior, mas como espaço na bancada é luxo, eu não posso usar um vaso maior. Então, tô usando esse número 32 para acomodar aqui a nossa planta. E já vou estar colocando o substrato, né? Aqui do nosso replantio. Sempre uso substrato úmido, tá, gente? Eu sempre gosto de falar que eu uso substrato úmido, porque tem gente que tá chegando agora no canal, tem gente que ainda não viu nenhum replantio, né? Nosso. Então eu gosto de estar sempre falando. Essa planta, como foi feito aí, como foi mexida as raízes, foi feita retirada de raiz. Então o ideal é que ela não vá ainda para o sol, tá? Ela vai ser replantada, mas ela vai ficar ainda na sombra por mais ou menos aí uma semana. 5 dias a uma semana, depende da planta, tá, gente? Então essa planta aqui, ela fica aí uma semana mais ou menos na sombra. E durante esse período, eu vou regar. Assim, é uma rega sem ser aquela rega que encharca, tá, gente? Aqui, olha, o osmocote. Eu vou estar colocando aqui um pouco de osmocote. Para esse vaso 32 aqui, mais ou menos 2 colheres de sopa que eu vou usar. Não é aquela colher assim, montânea não, tá, gente? 2 colheres de sopa rasa. Você pode estar usando aí num vaso desse tamanho, que é o 32, né? Então, eu vou estar completando aqui. Como a planta vai ficar na sombra, ela não vai ter necessidade de você estar fazendo muita rega. Ah, Catiana, minha planta, eu replantei, mas ela tá murcha, o caudex. Então, vai hidratando ela aos poucos. Se você exagera na rega, você pode estar causando aí um apodrecimento na sua planta. Então, coloquei, já replantei aqui no substrato úmido e ela vai ficar na sombra, não vai ter necessidade de muita água. E o que eu vou fazer? Daqui mais ou menos 2 dias eu venho, dou uma olhadinha na planta, vejo que o substrato já está seco, aí pego um copo grande assim com água e venho e dou uma regada, sem exagerar, tá, gente? Aí você vê, secou, vai lá, mesma coisa, de pouquinho em pouquinho, até a sua planta começar a ir para o sol. Aqui, ó, gente, vou ter que colocar aqui um suporte, tá? Esse suporte era para eu ter colocado antes de plantar. Já era para eu ter amarrado na planta, mas eu achei que não ia precisar, né? Só que vai precisar, porque como ela tá uma planta muito comprida, os galhos, ela vai acabar tombando. Então, eu vou ter que amarrar aqui, né, nesse suporte, para ela não ficar indo para um lado e para o outro. Porque a bolinha de isopor é para ela não afundar, né, no substrato. E esses 2 pedaços aí de galho que eu coloquei, já é para segurar, para ela não ficar para um lado e para o outro, né? Então, vou amarrar aqui, ó, gente. Dar firmeza aqui nela.
Então, depois aí do 7º dia que a sua planta, você vai começar a adaptar novamente ela ao sol, nos primeiros dias, deixa só no solzinho da manhã até umas 9 horas. Aí você vai precisar regar com um pouco mais de água, porque a sua planta já está no sol. Então, no sol, o substrato seca mais rápido, tá, gente? Então, fica aí a dica para vocês. Murchou o caudex, é natural do replantio. Não exagere na rega, porque você pode trazer aí complicação para sua planta, achando que por muito regar que a planta vai hidratar de um dia para o outro. Aí, ó, gente, tá bem comprida. Então, foi preciso aí colocar o suporte, né? Grande abraço, fiquem todos com Deus.